Vamos orar. Bom Deus, quão lindo, quão maravilhoso, quão poderoso é o Teu nome. Senhor, nós estamos nessa segunda oportunidade aqui juntos para a Tua palavra encontrar não apenas o significado, mas as implicações das descrições dos nomes que encontramos na Bíblia hebraica. Suplico, bom Deus, que de uma maneira única possamos ter hoje aqui entre nós pessoas curadas das feridas emocionais que possuem sua vida. Suplico, bom Deus, que a transformação real, a transformação que permanece, possa ser uma realidade na vida, na experiência de cada uma delas. Suplico também por aqueles que não estão aqui presentes, mas assistem pela internet ou que verão essa mensagem no futuro. Aqui apenas e tão somente a beleza, a santidade, o amor e a graça do Teu Filho amado Jesus Cristo possam ser transmitidos. E isso suplico a Ti em nome dEle, Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Boa noite. Bom revê-los. Uma alegria imensa poder tê-los aqui entre nós. E se por acaso você nos visita pela primeira vez, estamos muito felizes com a sua, muito felizes. Acabei de vir do... Oh, Senhor. Estava no Equador dias atrás. Muito felizes. Feliz por ter você aqui entre nós. Sejam todos muito bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que, a cada semana, possamos juntos viver uma experiência real com Deus. Qual é o seu nome? Essa é a pergunta mais comum que geralmente nós usamos para conhecer alguém. Mas dessa vez essa simples indagação também é o título da nossa série de mensagens que nós estamos desenvolvendo com o intuito de poder entender o que de trás está do nome de nosso Deus. Mencionei na primeira mensagem dessa série que em culturas antigas o nome que era dado a uma criança não apenas era dado por ser bonitinho, por ter um som especial, mas acima de tudo pelo significado, pela ligação direta que os pais buscavam, desejavam que seu filho pudesse ter em relação ao seu caráter, o caráter que essa criança iria desenvolver. E essa mesma realidade nós encontramos nos nomes que descrevem Deus na Bíblia hebraica. Na primeira mensagem dessa série nós vimos o significado de Jeová Shammah. O Senhor está aqui, o Deus que está sempre presente. Mas antes de apresentar o nome de Deus que vamos analisar hoje, me permita começar a mensagem dessa noite perguntando a vocês: quantos de vocês já chegaram a quebrar algum osso do corpo? Deixa eu ver as mãos aqui. Alguém já teve algum osso quebrado, né? Mais de um no mesmo acidente? Alguém já quebrou mais de um osso no mesmo acidente? E pontos? Quantos aqui já levaram pontos alguma vez? Mais de 20. Tem alguns aqui, né? Cirurgias. Quantos passaram por cirurgia já? Quantos têm alguma cicatriz como prova da arte médica através de um bisturi? Deixa eu ver as mãos aqui. E um montão de gente, né? Alguém que já se cortou com uma faca em casa e ficou com a marca? E tiro, alguém já... Não levanta não, para. Você ia passar por tudo, né? A gente acredita em você, tá? Acidentes, intervenções cirúrgicas, elas sempre deixam uma cicatriz. Eu já contei aqui para vocês que há muitos anos tenho duas delas. Uma aqui no meu braço, cortei um pedaço de ferro, essas cintas de ferro que estão ao redor de um poste. E uma outra foi uma marca de bravura, mostrando para minha amada que eu sabia trocar uma lâmpada. Logo depois de recém-casado, fui trocar, que estourou, que cortou meu peito. Mas, ano passado, numa bela tarde, na casa do meu irmão, brincando na piscina com as crianças, escorreguei, caí, agora tem uma terceira, que meu joelho está todo marcado e já vi que não vai sair não, mais uma cicatriz. Mas não são dessas cicatrizes visíveis
que eu quero conversar com vocês nesse início de noite. Hoje eu quero falar com vocês sobre como Deus pode curar as feridas que hoje ninguém vê. As cicatrizes não físicas, não aquelas que são visíveis, mas aquelas cicatrizes da alma. São memórias que muitas vezes nós carregamos que trazem dor. Lembranças do nosso passado, que quando nós pensamos nelas, ainda causa angústia na nossa vida. Lembranças de abandono, situações em que talvez você passou e foi zombado, ridicularizado, criticado, odiado. Memórias de abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, abuso espiritual. As razões são muitas. E no fundo só você conhece. Essas são as feridas escondidas que são causadas por outras pessoas, pela discriminação, por sua atitude, por suas palavras. E por incrível que possa parecer, grande parte dessas feridas escondidas são causadas por pessoas que estão próximas, mais próximas de nós. Amigos e familiares. E eu confesso a vocês, como pastor, já ouvi tantas e tantas experiências, já escutei tantas e tantas histórias reais de pessoas que muitas vezes, sem perceber, sofrem com essas feridas por toda a vida. Na verdade, cada um de nós, de uma maneira ou outra, nós já sentimos isso na pele. Aquela dor que é causada pelo desprezo. O sofrimento que vem pela inveja, pela ignorância. Muitas vezes pela falta de tato das pessoas. E por falar em falta de tato, ignorância, quem de nós não ficou chocado com a maneira pela qual um passageiro foi retirado de um voo que saiu dias atrás da cidade de Chicago, porque a companhia aérea vendeu mais passagens do que a quantidade de assentos reservados ali no avião. E esse médico, o Dr. David, acho que temos a foto dele, David Dow, ele foi sorteado aleatoriamente para ser retirado do avião. E o vídeo, um dos passageiros fez o vídeo e a coisa viralizou e a companhia aérea perdeu milhões e milhões de dólares nas suas ações no dia seguinte. Uma complicação tremenda que, por essa atitude inadmissível de falta de respeito demonstrada. E por incrível que pareça, dias depois, uma outra companhia aérea teve outra triste situação. Dessa vez com uma mãe que carregava um bebê no colo e uma outra criança de uns 2 aninhos pela mão. Ela foi brutalmente tratada por um funcionário. E um outro passageiro que viu tudo isso saiu em defesa da pobre mulher e a situação ficou ali à flor da pele. Mais um caso, o vídeo viralizou, milhões de pessoas já viram. Moral das duas histórias, melhor ir de ônibus do que de avião. Na realidade, queridos, 2 simples exemplos de como, em um momento de aparente, as coisas estão bem. No segundo seguinte, uma marca fica. As coisas parecem rotina, mas num piscar de olhos, uma ferida surge. E o que parece pior, no entanto, é que essas feridas emocionais, elas levam, em grande parte das situações, muito tempo a cicatrizar. Só que algo maravilhoso que eu quero compartilhar com você hoje. Deus deseja ardentemente, Deus busca curar essas feridas ocultas. E isso pode começar a acontecer com você hoje mesmo. Você que está aqui entre nós, ou você que está aí na sua casa nesse momento nos acompanhando ao vivo pela internet, ou você que vê essa mensagem hoje sendo retransmitida pela TV, quero que você ouvisse com muita atenção. Veja o que o texto bíblico principal de hoje nos apresenta. Ele disse: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. E essa expressão, o final desse texto, dias do 15 e 26, Jeová Rafa,
Eu sou o Deus que cura. Deus aqui, Ele afirma, eu sou o Deus que cura. Jeová Rafa. Nele nós podemos encontrar a cura para as mais profundas marcas, aquelas escondidas, as mais profundas marcas que possamos ter no nosso coração, na nossa mente. E o autor do Salmo 147 afirma essa realidade de que Deus tem esse poder. E ele diz o seguinte: só Ele cura, só Deus cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Deus cura o coração quebrantado. Deus, Ele pode cuidar das suas feridas. Mas como é que isso é possível? Quem sabe alguns de vocês podem estar, mas como isso é possível? E se você deseja ter a sua dor, as suas feridas emocionais curadas, eu acredito que hoje você está diante de uma das mais extraordinárias oportunidades de viver essa experiência. Quando nós olhamos, por exemplo, a maneira pela qual Jesus Cristo viveu quando por este mundo andou, a gente percebe que Ele curou centenas. O relato bíblico diz que Cristo curou centenas de pessoas. Fisicamente, muitas delas, e também emocionalmente. E através daquilo que a gente encontra aqui na Palavra de Deus, queridos, nós podemos encontrar o antídoto, a cura para as feridas escondidas que nós carregamos dentro do nosso coração. Existem aqui princípios que nós precisamos compreender, passos que nós precisamos dar e colocar em prática para viver essa experiência de cura emocional. Esses passos nem sempre vêm na mesma ordem, na sequência que eu vou apresentar para vocês. Mas você pode encontrar esses princípios em prática. Praticamente cada vez que alguém é curado aqui, na Palavra de Deus, quando alguém é curado, ele, de certa forma, demonstra esses passos na sua vida. E se você deseja viver essa experiência, eu convido a você que hoje você possa prestar atenção e tome as decisões necessárias para que essa seja a sua experiência. Não amanhã, mas hoje. O começo pode ser hoje. Passos para esse processo de cura emocional. Primeiro deles, seja honesto ao lidar com a sua ferida. Seja honesto ao lidar com a sua ferida. A cura emocional é sempre mais difícil quando nós fugimos da realidade que a gente tem algo aqui dentro de nós que dói, que atrapalha. A Bíblia fala exatamente sobre esse problema, sobre essa realidade, a dificuldade de esconder o nosso sofrimento. Preste atenção naquilo que Davi aqui expressa, a sua angústia. Ele diz: enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou, ele diz. Meu coração ardia no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Enquanto eu fiquei resignado, ele dizia, calado, a minha angústia aumentou. Basicamente o que ele está dizendo aqui é que quando nós guardamos a dor somente para nós, é como levar carvão aceso na mão. Não cura, só piora, só queima. Colocar a dor de lado não faz com que ela desapareça. Somente faz com que a situação fique pior. E algumas pessoas vivem cansadas. Não percebem que uma das principais causas dessa fatiga física, inclusive, é resultado da energia emocional que as pessoas gastam na tentativa de lidar com ressentimento, com mágoa, tristeza, amargura do passado. Muitas pessoas já sentem cansaço físico porque não conseguem se libertar desses problemas emocionais. Qual é o resultado? Não tem força para lidar com situações do presente. Não tem força para focar a mente no futuro. E Davi, ele também abre o seu coração. Também nesse mesmo assunto da seguinte forma, ouça. Ele diz, enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Enquanto eu fiquei quieto, ele dizia que os seus ossos iam se consumindo. O seu gemido dominava sua mente, circunstâncias ao seu redor durante todo. Em outras palavras, ele está dizendo aqui, afirmando que viver emocionalmente destruído é o resultado quando você mantém a sua dor somente com você. Quando você guarda essa dor emocional dentro de você, você vai se destruindo pouco a pouco,
cada vez mais. Como a gente vive num mundo caído, num mundo que sofre com as consequências do pecado, muitas pessoas abusam uma das outras. E eu não tenho dúvidas que aqui entre nós, ou pessoas que nos assistem nesse momento, temos experiências, a realidade, a história de pessoas que passaram por situações assim. E quando eu falo de abuso, não estou dizendo apenas de abuso sexual, não. Abuso verbal, abuso emocional, abuso físico e até mesmo abuso espiritual. Existem pessoas que se utilizam da religião para abusar de outras pessoas. Mas o que é incrível é como grande parte das pessoas reagem em situações assim. Quando estão sofrendo abuso de outras pessoas, tomam decisões que pensam ser a melhor, mas apenas complica ainda mais a frágil situação. Alguns tentam simplesmente esquecer. Deixa para lá. Com o tempo passa. Não passa. Outros preferem fugir da situação. Como? Usam paliativos. Paliativos que muitas vezes causam por si problemas ainda maiores. Bebida, drogas, sexo, excesso de trabalho. E eu vou voltar a esse ponto em mais alguns minutinhos. Outros usam a estratégia de ignorar. Não foi nada. E um caminho que muitos utilizam é o caminho de culpa. Culpam outras pessoas. A culpa é da minha esposa, a culpa é do meu vizinho, a culpa é da minha sogra, a culpa é do periquito. E vai culpando as pessoas. Outros tentam esconder o abuso que sofrem. E nenhum desses métodos alternativos de fuga elimina a dor. A dor que você sente. Nada dessas alternativas, nenhuma delas, traz de fato o alívio que muitos buscam. Portanto, o primeiro passo que você precisa dar é seja honesto com sua dor, com seus temores, com a raiva, o ressentimento, a amargura que vem como resultado daquilo que outras pessoas, quem sabe, causaram em você. Você precisa ser honesto. Mas com quem? Você precisa ser honesto com pelo menos 3 pessoas diferentes. Em primeiro lugar, você precisa ser honesto com você mesmo. Você precisa reconhecer que dói e dói muito. Seja honesto com você. Para de fingir que nada está acontecendo. Para de ignorar a situação. Para de fugir dessa que é a razão do seu sofrimento. Seja honesto com você. Reconheça. É real e dói. Eu não aguento mais isso. Em segundo lugar, você precisa ser honesto com Deus. Diga para Ele. Diga para Deus como você se sente. Abra o seu coração a Deus. Ventile. Tenha a convicção de que Deus tem a solução para o seu problema emocional. Na realidade, Deus sabe exatamente o que está acontecendo. Ele conhece cada pormenor da sua situação, da sua vida. Ele espera que você reconheça a sua dependência nele, para que o processo de cura possa ser iniciado. E finalmente você precisa ser honesto com ao menos uma outra pessoa. Busque alguém em que você possa confiar. Alguém de confiança. Abra seu coração com alguém que possa ouvir você. Alguém que possa dar, quem sabe, um ombro amigo para você. Queridos, há algo especial nesse processo de cura emocional quando nós revelamos os nossos sentimentos a uma outra pessoa. Especialmente quando nós amamos ou podemos confiar nessa outra pessoa. Como eu já mencionei em outras séries no passado, é uma realidade que nós encontramos naquilo que Jó expressa em seu livro. Ele diz que com a sua raiva você só está se ferindo. Um sentimento negativo dentro de nós faz com que nós nos machuquemos ainda mais. É uma verdade essa. A amargura no coração é como um veneno, vai pouco a pouco nos destruindo. Mas se eu não tenho, pastor, ninguém de confiança para poder expressar, falar, em situações em que você não encontra absolutamente ninguém de total confiança, seria bom você encontrar algum profissional na área de aconselhamento. Preferivelmente alguém que compartilhe de valores cristãos.
alguém que possa orientá-lo, alguém que possa ouvi-lo, alguém que possa, quem sabe, ajudá-lo a como você coloca para fora isso que aperta sua alma, seu peito, seu coração. Portanto, o primeiro passo para a cura emocional começa com a sua honestidade em reconhecer que algo não está bem, algo está acontecendo. E você deseja, de alguma forma, lidar, colocar para fora essa ferida. Segurar sentimentos negativos dentro de nós apenas nos machuca. E, obviamente, tudo isso somente é verdadeiro, somente é possível quando você confiar em Deus. O Deus que está ao seu lado dando a força que Ele tem e coloca a sua disponibilidade para que você possa avançar. Ele disse, Jeová Rafa, o Deus que cura. Mas há um segundo passo que você precisa dar. Perdoe aqueles que o machucaram. Você nunca alcançará a cura completa das suas feridas emocionais se você mantém ressentimento contra outra pessoa no seu coração. Você precisa retirar da sua mente esse desejo de retribuir, o sentimento de vingança. Sentimento que muitos hoje vivem sendo dominados por ele. A realidade é que você só tem uma quantidade X de força emocional. Ouçam bem o que eu vou dizer nesse momento. Você só tem uma quantidade X de força emocional para você usar. Você precisa decidir como é que você vai usar aquilo que ainda sobrou. Você só tem duas opções. Ou você usa o seu emocional na busca para ser restaurado, ou você usa o seu emocional na busca de ser vingado, ou se sentir vingado. Você não consegue realizar os dois ao mesmo tempo. Ou você busca restauração, ou você busca vingança. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Se você escolher o caminho da vingança, eu garanto que a dor não vai desaparecer. O caminho da vingança mantém a dor. O caminho da vingança mantém a razão do seu sofrimento. Alguns pensam que esse é o caminho da cura, mas se enganam redondamente. É só você perguntar a alguém que já se vingou de um outro ser humano. Pergunte a essa pessoa se a dor, o sofrimento que ele tinha no coração desapareceu. Geralmente não desaparece, surge um outro, culpa pelo que fez contra um outro ser humano. Aqueles que já se vingaram sabem exatamente o que eu estou falando. Vingança, Cristo, não é suficiente para curar a dor que vai dentro da alma. O sentimento fica. E somente há um caminho para retirar a dor do coração quando alguém nos machuca. Somente há uma opção. E qual é esse caminho? O caminho do perdão. Ah, pastor, mas isso é complicado, Você não sabe o que eu passei. Ouça só o que Paulo menciona sobre essa realidade na sua carta aos primeiros cristãos da cidade de Éfeso. Ele diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Mas como? Esse é o segredo. Se você tiver em mente a última parte desse verso: assim como Deus perdoou vocês em Cristo. A perspectiva do que é perdão muda completamente quando nós invertemos os papéis. Quando reconhecemos que somos falhos, limitados e pecadores e necessitamos do perdão de Deus. Mas há outro aspecto importante: você não pode permitir que outras pessoas controlem as suas reações. Na verdade, você demonstra domínio próprio quando você age com amor, mesmo em situações que o levariam a agir de forma contrária. A palavra de Deus também nos aconselha diretamente nessa área e nos aconselha: ouça, não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Qual é a reação normal do coração humano quando insultado? Quando a gente recebe algo que nos insulta, é difícil controlar. É difícil controlar.
Poucas semanas atrás passei por uma situação em que foi complicada. Aluguei um carro, no momento que eu estou saindo do estacionamento, peguei toda a documentação. Primeiro eu fui no balcão de atendimento, peguei o que necessitava, a orientação, o local que estava o carro estacionado. Cheguei, peguei o carro, fui para o portão e lá tinha uma pessoa que libera o carro. Aí ele disse assim, olhou tudo, olhou no computador e disse, o senhor vai ter que voltar lá no balcão. Eu disse, mas eu acabei de vir do balcão. Não, mas está faltando uma informação lá. Mas a moça disse para mim que a informação ela tem. Eu disse, dá para você ligar para ela, por favor? Ele não quis ligar. E eu ficou parado, situação constrangedora, eu dentro do carro, cancela fechada, e ele ficou com o braço cruzado, e olhando para ele, olhando para mim, o que eu faço? Tive que voltar para o balcão. Estacionei o carro, caminhei. Cheguei lá, a moça disse, não falta nada, está tudo certinho. Aí ela pega e liga para ele. Escuta, está tudo certo. Aí eu percebi que realmente ele tinha contato direto com a pessoa. Voltei para lá, tudo de novo. Mesma pessoa, mesmo sorriso. Momento quando uma pessoa faz alguma coisa, você percebe que de certa forma afeta você, é difícil se controlar. Naquele momento eu fiquei pensando, Senhor, me ajuda. Só que na dimensão espiritual, quando nós agimos dessa forma, quando você retribui de maneira brutal muitas vezes, ou com palavras que machucam, nós não realizamos a vontade de Deus através da nossa vida. Quando nós retribuímos o mal com o mal, a gente perde o controle da situação. Mas como é que a gente faz para retribuir de maneira positiva quando alguém faz algo que é contrário àquilo que nós buscamos? O conselho que nós encontramos na palavra de Deus, o conselho de Cristo é o seguinte: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Será que isso é fácil? Citei para vocês uma situação tola, boba da rotina da vida, que me deixou frustrado naquele momento. Mas e quando a gente recebe algo que é profundo? Algo que é injusto? Será que é fácil? Não, não é fácil. Faz sentido perdoar? Também não. Para nós não. Mas faz sentido para Deus. Porque Deus basicamente está dizendo, escuta, não reaja com ira. Deus diz, retribua com amor. E no momento que você começa a não retaliar com o mal, o inimigo das nossas almas é que, de certa forma, irá atacá-lo. Quando você começa a retribuir com amor, Deus protegerá você, Deus o abraçará, Deus começará o processo de cura do seu emocional. E queridos, aqui um dos princípios da vida que nós precisamos aprender é o seguinte: você é o único. Nós somos os únicos que temos controle sobre as nossas reações. Nós não podemos controlar as coisas que acontecem a nós. A gente não tem como controlar outras pessoas. Nós podemos apenas controlar a nossa reação. Nós não podemos controlar as coisas que as pessoas falam contra nós. Nós não temos como controlar os eventos, as perseguições, os insultos, os ataques, críticas que vêm contra nós. Mas nós podemos controlar como reagimos a essas situações. Você pode controlar, na realidade, como é que você vai retribuir. E o conselho bíblico é retribua com amor, seja positivo. Ore por aquele que o insulta. Ore e peça a Deus que possa impressionar a mente dessa pessoa. Ore para que eles possam, de certa forma, viver a mesma transformação que você está vivendo. Não é simples, mas é possível. Ofereça o perdão. Com as pessoas que hoje sofrem porque não conseguem perdoar, não permita, querido amigo e amiga, não permita que o ressentimento e a amargura domine a sua vida diária. O autor
do livro de Hebreus, ele também nos aconselha da seguinte forma: vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, pois quando ela brota, essa amargura causa profunda perturbação, prejudicando a muitos na sua vida espiritual. Ouviram bem? Amargura é algo que prejudica a vida espiritual de maneira profunda. Amargura é um veneno que vai destruindo, vai consumindo, pouco a pouco, a nossa vida. E ademais, nunca se esqueça da oração modelo que Jesus Cristo nos ensinou. Vocês se lembram? Cristo diz, nos ensinando a orar: perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Sabe o que você está dizendo quando você repete a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor? É basicamente assim: Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe da mesma forma que eu perdoo aqueles que me ofendem. Nada mais, nada menos. Tá ok, Senhor? Perdoe. Ofereça perdão. Isso, obviamente, que está relacionado com todos os nossos níveis de relacionamento. Até mesmo o matrimonial, hein? Você precisa aprender a perdoar aquele que está bem próximo de você. Como é que Deus... E obviamente é algo extraordinário a maneira pela qual este Deus ao seu lado pode ajudá-lo a transformar essa situação. Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura a sua alma ou o seu coração. E além disso, para que você possa experimentar essa cura emocional, além de você, obviamente, lidar com essa sua questão, essa sua ferida, ser honesto com ela, perdoando aqueles que te machucaram, você precisa aprender, e esse é o terceiro passo, a remover essa memória tóxica. Nosso cérebro é como um HD, um disco rígido de computador. Nosso cérebro é algo extraordinário. Ali fica armazenado as nossas experiências. Geralmente experiências relacionadas com os nossos 5 sentidos. Fica no nosso cérebro. É uma coisa impressionante. Como o nosso cérebro pode armazenar informações. Obviamente, algumas pessoas são mais dotadas que outras nessa área. Principalmente a esposa. Como é que elas conseguem se lembrar daquilo que a gente disse há 18 anos atrás? Uma simples discussão que a gente não tinha objetivo nenhum de magoar ninguém. A gente, marido, não consegue nem lembrar o que comeu ontem. O HD nosso gira numa velocidade diferente. Mas alguns têm a capacidade de lembrar. Mas todos nós temos, obviamente, no nosso cérebro, capacidade de armazenar informação, dados. E o nosso cérebro, ele grava memórias boas, e esse é o problema, o nosso cérebro também grava memórias ruins. No nosso cérebro fica registrado informações sobre aquilo que é verdadeiro e também aquilo que é falso. E é aqui que mora o perigo. O nosso cérebro não faz distinção entre as coisas que são boas e as coisas que são ruins. Não em relação a saber o que é bom ou mal, mas em relação à informação que chega, fica armazenada no nosso cérebro. Afirmações que são verdadeiras e afirmações que são falsas. Independentemente de onde vem a informação, ela fica registrada na nossa mente. E esse é o problema quando uma criança, por exemplo, escuta frases, principalmente de pessoas que exerciam autoridade na vida dessa criança, pessoas a que ela, quem sabe, respeitava, e ouve dessa figura de autoridade: você é estúpida. Ou escuta quando é criança: você é feia. Você é gorda. Por que você não é inteligente que nem tua irmã? Você não vale nada. Por que eu estou mencionando isso? Porque muitas pessoas hoje vivem dominadas por um sistema operacional defeituoso. Porque quando você tem como base para a sua vida
informações que não são reais, mas você acredita nela, você vive sofrendo e está fadado a essa dor emocional. Muitos sofrem traumas desde a sua infância por aquilo que ouviram, informação que não é real, mas pensam que é real a sua vida. O que fazer então? Você precisa remover a memória tóxica da sua mente. Mas como? Substituindo aquilo que é mal com o que é bom. Substituindo a mentira que disseram a você com a verdade. Ouça. Deixem que Deus os recrie de maneira que o estado mental de vocês seja completamente transformado. Como é que Deus muda a nossa vida? Como é que Deus nos transforma? Deus nos transforma mudando a maneira pela qual nós pensamos. Deus nos transforma mudando a maneira pela qual pensamos, a nossa perspectiva de vida. Deus nos transforma mexendo, e é isso que nós utilizamos na área de missiologia, que vem do ramo de antropologia, mudando a nossa cosmovisão. A maneira pela qual nós vemos a realidade ao nosso redor. Deus nos transforma, mexendo, alterando a nossa cosmovisão. As impressões que temos em nosso cérebro que nos permitem entender a realidade ao nosso redor. Pastor, estou entendendo, até agora estou entendendo. A pergunta é, como é que eu faço isso para mudar isso na minha mente? Você começa orando, pedindo a Deus. Peça a Deus. Por isso que eu disse no começo da mensagem, não espere para amanhã, hoje aqui. Você na sua casa. Peça a Deus. Diga a Ele, Senhor, cura a minha mente. E já vou adiantar para você, hoje aqui, você ainda vai fazer essa oração. Ao final, sozinho, você vai pedir a Deus, Senhor, cura a minha mente. Retira de mim, Senhor, as imagens, as experiências negativas que machucam o meu coração. Seja sincero com Deus, diga para Ele, Senhor, isso ainda dói. Por favor, Senhor, retira isso de dentro de mim. Há mais de 5 anos atrás, eu passei por uma experiência muito difícil aqui em São Paulo. Próximo da data do Natal. A minha cunhada, com a família dela, que moram na Europa, na Inglaterra, estavam nos visitando. Alguns de vocês conhecem e sabem a história. E indo para a casa do meu cunhado, que é médico aqui em São Paulo. Os 3 irmãos estariam juntos, minha esposa, com a irmã e o irmão, felizes pela oportunidade de celebrar um dia juntos como família, no Natal, e a caminho da casa do meu cunhado, trânsito forte em São Paulo, parou o trânsito, e de repente, para minha surpresa, carro da frente, a Nereida com as crianças mais velhas, com a Isa e com o Nico, e a minha cunhada Neroli, com os 2 filhos dela, e no carro de trás eu, o meu cunhado, que não é brasileiro, ele é norueguês, atrás as 2 menores, a Gabi e a filha dele, a mesma idade, 5 anos cada uma. De repente, para minha surpresa, percebi um rapaz batendo no vidro. Quando eu vejo uma arma na mão, mandando, desce o vidro. Quando eu olho, não era um, eram 4, 2 de cada lado. Desce o vidro, e naquele momento você fica imaginando, desce ou não. Arma de verdade ou de mentira? E naquele momento eu apertei o botão, desci o vidro do carro. Desce o outro. Momentos de terror nós passamos ali. Um deles entrou até a cintura dentro do carro e foi tirando tudo que ele podia. E nesse momento, as pessoas ao lado, na frente, atrás, ninguém faz nada. E a Nereida olhando pelo retrovisor o que está acontecendo com a gente.
O rapaz pegou meu relógio, pegou o relógio do meu cunhado, a minha carteira, a carteira dele. E ele disse para mim: aliança, eu quero a aliança. Essa aqui. Exatamente essa. Walmart, $12. Verdade, não estou brincando. A minha de casamento quebrou, tenho ela guardada ainda. Mas para andar com a aliança, comprei essa aqui para que todo mundo entenda que o pastor Kleber não está à disponibilidade. E feliz por isso. Essa aliança, $12. O camarada olhou, ela é amarelinha, pensa que é de ouro, né? Aliança. E na hora que eu fui tirar o nervosismo, eu derrubei a aliança no chão do carro. Caiu no meu colo, eu não vi. E eu acho que ele entendeu que eu estava brincando com ele, ou que não queria passar a aliança. Nisso ele esticou o braço e disse assim para mim: agora eu te mato. Naquele minuto, aquele segundo, é difícil explicar, eu senti que foi. Eu tinha ali o meu olhar exatamente fixo na arma, no cano da arma. Ele disse: agora eu te mato. E de maneira inexplicável, do nada naquele segundo, de repente os 4 correm. Ele sai correndo, os 2... Uma situação difícil, só quem passou por isso sabe o que eu estou falando. E ali no silêncio, de repente eu sinto uma mãozinha batendo no meu ombro. Era a Gabi. O que ela tinha na mão? A minha aliança. E ela passou assim, disse assim para mim: papai e a mamãe ia ficar muito brava se ele levasse. Peguei a aliança. E foi um momento difícil. A Nereida desesperada também na frente. Cheguei, fomos ainda na casa do meu cunhado. Eu estava muito nervoso. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi pedir um momento, eu queria estar sozinho. Caí de joelhos e fiz uma prece a Deus. E é por isso que eu estou contando a história para vocês. A minha prece a Deus foi a seguinte: Deus, obrigado por ter preservado minha vida. O Senhor tem um plano para mim, não sei qual é. Mas eu te peço apenas uma coisa, Senhor. Apaga o que aconteceu hoje da mente da minha filha. Senhor, apaga isso da cabeça da Gabi. Eu não queria que isso ficasse na mente dela, numa situação como essa. E uma coisa que é interessante, né? 5 anos já se passaram, a Gabi nunca tocou nesse assunto comigo. Nunca tocou no assunto. Intencionalmente, obviamente, eu não falo sobre isso com ela. Mas eu acredito num Deus que tem poder para tirar da nossa mente situações que podem nos atrapalhar. É sobre isso que eu estou falando para você. Peça para esse Deus. Peça para Deus retirar da sua mente situações que hoje ainda destroem o seu emocional. Em segundo lugar, quando você pede para Deus tirar algo, você precisa colocar algo de bom no lugar daquilo que é ruim. E a melhor maneira para você encher sua mente de algo que Deus vai tirar é colocando a palavra de Deus dentro do seu coração. E aqui que você encontra, querido, aquilo que você precisa. Tirando aquilo que é falso, aquilo que é mentira e colocando aquilo que é real. Colocando aquilo que de fato pode transformar a sua vida, a palavra de Deus. E é por isso que aqui, em nossa comunidade, na Nova Semente, nós a cada semana oferecemos para você a oportunidade de aprender a verdade que Deus apresenta em sua carta de amor à Bíblia. A cada semana o programa Começos tem esse objetivo. Segundas-feiras à noite, nas terças-feiras à noite e agora uns sábados à tarde aqui nesse auditório. Soube que no último final de semana mais de 150 pessoas estavam aqui estudando a palavra de Deus. E o convite sempre está colocado diante de você. Retire aquilo que é falso e coloque a verdade no seu coração. E finalmente, você precisa acreditar na verdade sobre você mesmo. Você precisa entender qual é a verdade sobre você. Mas qual é essa verdade?
Ouça. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Vou repetir. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você percebeu? Todos nós fomos escolhidos por Deus, porque através do seu amor, o amor demonstrado por Cristo, sejamos irrepreensíveis. O que isso significa? É assim que Deus vê você, quando você entrega a sua vida de maneira completa a Ele. Porque Deus, Ele pega cada pedaço imperfeito, Deus pega cada pedaço pecaminoso da sua vida, da minha vida, da sua culpa, da minha culpa. Deus pega cada pedaço do arrependimento avergonhador e Deus apaga, dizendo: filho, a gente vai começar tudo de novo. Deus vê você assim, irrepreensível. Mas será que Ele vê a gente assim porque nós somos assim? Não, nós somos pecadores. Mas Ele nos vê assim quando nós aceitamos o que Cristo fez por nós. Deus consegue ver em cada um de nós o que podemos ser através da graça de seu Filho Jesus Cristo. O que você podemos fazer? Apenas aceitar esse presente que Ele nos dá e viver segundo o seu sonho a nós. Viver segundo a orientação que Ele nos dá aqui. Pastor, mas eu caio. Mantenha-se. Eu peco. Creia. Eu não consigo. Viva ao lado de Deus. Aquilo que é necessário, Ele transformará em sua vida. Não apenas comportamentos, porque muitas pessoas que tomam a decisão de seguir a Cristo passam sua vida lutando contra a culpa, tentando colocar seu comportamento de acordo com o padrão que acham ser ideal, mas não vive a verdadeira experiência ao lado de Deus, que ocorre não do lado exterior, mas aqui dentro, na alma. Muitos cristãos hoje, que se dizem cristãos, sofrem exatamente por essa causa, porque nunca souberam o que é transformação interior, a mudança em nossa cosmovisão, que somente Deus pode fazer. Essa mudança, queridos, somente Jeová Rafa Ken pode realizar. O Deus que cura. A psicologia apresenta a realidade que grande parte daquilo que nós pensamos sobre nós, a nossa autoestima, o nosso valor pessoal, como você vê a você mesmo, é determinado pela maneira que nós temos a percepção de como a pessoa mais importante da nossa vida, como essa pessoa pensa de nós. Por isso crianças tentam agradar a figura de autoridade, a pessoa mais importante, porque ela imagina que o que aquela pessoa pensa dela é quem ela é. Portanto, eu sugiro a você que a pessoa mais importante da sua vida seja Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o único que sempre vai transmitir para você a verdade de quem é você. E você precisa então decidir acreditar naquilo que Cristo pensa de você, ou que Ele vê em você através da sua graça, ou aquilo que outras pessoas pensam de você. Em que você vai acreditar? Em alguma mentira que alguém disse para você quando você ainda era uma criança? Ou naquilo que Deus pensa de você? A escolha é sua. Você precisa remover essas memórias tóxicas com a ajuda, com o poder desse Deus, Jeová Rafa, o Deus que cura. Seja honesto com você mesmo. Perdoe aquele que te machucou. Remova essa memória tóxica, mas há algo mais que você precisa fazer.
Um quarto passo que eu quero mencionar a você: foque sua mente no amanhã. Pare de ficar olhando para o seu passado. Tenha como foco da sua mente o plano que Deus tem para você quanto ao futuro. Esse é um dos problemas que muitos tipos de terapias que estão disponíveis por aí não conseguem, de fato, ajudar. Existem terapias que lidam com as memórias passadas, a regressão do impacto do passado, coisas dessa natureza. Mas se o profissional que você ainda busca não tem princípios fundamentados aqui na palavra de Deus, eu aconselho que você busque outra fonte de ajuda. Se o profissional que você, quem sabe, hoje utiliza, você que está na sua casa, busca Freud como orientação e como base, como valores do que aquilo que Deus apresenta em sua palavra, eu aconselho que você busque outra pessoa, porque a sua situação pode ficar pior do que já era. A solução da dor emocional, queridos, não está apenas em compreender a origem do problema. A verdadeira solução para o nosso problema emocional é manter o nosso coração com esperança em relação ao amanhã. E isso somente Deus pode dar. Ouçam aquilo que também encontramos como orientação na palavra de Deus. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para Ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se. Será firme e destemido. Você esquecerá suas dores, lembrando-as apenas como águas passadas. Você gostaria de retirar todas essas lembranças negativas do sofrimento e da dor da sua mente? O conselho de Deus é esse: consagre o seu coração, diz Deus, e venha em minha direção. Em outras palavras, foque a sua atenção em Deus. Pare de olhar para a sua ferida, pare de olhar para o passado, olhe para Deus. Então você vai aprender a encarar o mundo de maneira diferente. Como é que a Bíblia mesmo diz? De maneira clara, nós lemos aqui: levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido. Deus está dizendo aqui, querido, que coragem não significa ter medo. Coragem significa uma atitude de enfrentar, encarar a situação a despeito do medo e da dor. Deus diz: vem, filho, vá em frente, não tenha medo, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pare de fingir que a sua ferida não causa dor. Pare de ficar negando que ela não existe. Pare de tentar ficar escondendo o sofrimento. Reconheça a sua situação. Levante o seu rosto, olhe para frente. Busque em Deus a força que você necessita para vencer. Ele é o Deus que cura. Você esquecerá, diz o texto, você esquecerá as suas dores, lembrando-as apenas como águas passadas. Mas como é que isso funciona? Simples. Quando nós focamos no futuro, a nossa dor do passado desaparece. Essa é uma lei universal da vida humana. O segredo para esquecer de algo do passado é focar a nossa atenção em algo novo no futuro. É só você perguntar para qualquer torcedor de futebol, quando o time acaba de ser desclassificado na semifinal para um time do interior. Olha para o futuro, para o próximo campeonato. Esperança no coração. Se você deseja se libertar de lembranças negativas, fazendo com que elas deixem de governar, de dominar sua vida, foque sua atenção no futuro. O futuro que o ser humano busca? Não, o futuro que Deus tem preparado a você. Não adianta você ficar pensando assim: eu não vou ficar lembrando daquilo, já lembrou. Porque você vai ficar pensando naquilo. Pense no futuro, viva com esperança. Viva com esperança. E talvez você pense consigo mesmo: pastor, eu não consigo.
Diga para Deus. Faça como Davi fez. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Clamam, suplicam a Deus. Se você deseja o auxílio que Deus tem preparado a você, Cristo confirma isso dizendo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Portanto, foque sua mente na esperança do futuro. Acredite nele, o único. Creia. Busque. Peça. Deixe de olhar para o passado. Permita que o Deus que cura, Jeová Rafa, eu sou o Senhor que transforma, eu sou o Senhor que cura. Permita que Ele mude sua vida de maneira completa. Mas quando, pastor? Quando isso vai acontecer com a minha vida? Hoje. Nesse momento começa. Aqui. O que você precisa fazer? Seja sincero, seja honesto. Reconheça que algo não vai bem no seu coração, na sua vida. Perceba que se você não estender perdão àquele que te machucou, nunca você vai conseguir retirar de maneira completa isso do teu coração. Remova essa memória tóxica. Só que é algo que você não pode fazer por você mesmo. Peça a Ele. Ele tem poder para retirar isso. E pare de olhar para o passado. Olhe para o futuro. Com esperança naquilo que Ele prometeu. Ele é o Deus que cura. Ele é Jeová Rafa. Eu sou o Deus que cura. E então, quais são as dores e sofrimentos que ainda atormentam seu coração, né? O que hoje traz destruição à sua mente, à sua alma? Eu mencionei minutos atrás e repito hoje: você tem a oportunidade de recomeçar a sua vida ao aceitar o convite desse Deus, o Deus que cura. E tudo isso depende de uma simples decisão, a decisão de recomeçar através desses 4 simples passos que mencionei a você nessa noite. A convicção de que, indo nessa direção, algo especial começa a acontecer com você hoje. Você não precisa esperar pelo amanhã. A mudança começa hoje. E ouça: não importa quem é você, não importa o que tenha acontecido, não importa com quem foi, não importa qual foi o pecado cometido, não importa o que as pessoas pensam de você, não importa a dor e o sofrimento que você possa estar sentindo hoje, não importa as memórias que você tem do passado, hoje a cura está disponível a você. Creia. E quem sabe, use as minhas palavras agora ao conversar com Deus nessa simples prece, como um momento de início desse processo de transformação. Creia.
Acredite. Porque o Deus que cura está hoje buscando curar você. Querido Pai, Senhor, nós precisamos do Teu auxílio. Senhor, entre nós existem pessoas nesse momento que escutam essa mensagem, que têm por anos sofrido as marcas, a dor e o sofrimento causado por feridas ocultas, feridas invisíveis, feridas emocionais. Bom Deus, suplico que Tu possas, em Tua misericórdia, ajudá-las a reconhecer a situação e que possam ser honestas consigo mesmas e contigo, Senhor, na busca por auxílio. Bom Deus, oro e suplico que de uma maneira única também Tu possas, bom Deus, ajudá-las a perdoar aqueles que são a causa dessa dor. Que entendam que esse é um passo importantíssimo, o perdão. E essa atitude, Senhor, não é algo normal, natural de nós seres humanos. Por favor, Senhor, ensina-nos a perdoar. E, bom Deus, um outro milagre que pedimos a Ti, Senhor, remove de nós a memória tóxica. Tira da nossa mente, Senhor, imagens, situações, palavras que nos destroem. E que possamos, através da leitura da Tua palavra, através da oração, através, Senhor, de um relacionamento contigo, ter essa substituição daquilo que é mal por aquilo que é bom. E ajuda-nos, Senhor, a que possamos tirar nossos olhos do passado, olhando para o futuro, Senhor. O futuro glorioso que Teu Filho amado Jesus Cristo tem preparado a nós. Que através da presença dEle, através do poder de Cristo, possamos de fato, bom Deus, cada um de nós viver essa transformação. Ajuda-nos, Senhor, que essa seja a nossa realidade. Queremos não apenas ouvir Jeová Rafa, queremos viver essa experiência, Senhor, a experiência que vem de Ti, o Deus que cura. Isso, Senhor, nós não merecemos. Nós suplicamos no nome dEle, este nome lindo, maravilhoso e poderoso, o nome de Jesus. Amém, Senhor.